Sejam bem-vindos! Estamos no ar com o programa Teologando com Elas, um programa bíblico e teológico para mulheres. E antes de apresentarmos as nossas convidadas de hoje, eu quero pedir para você compartilhar esse link com todos os seus contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, enfim, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei. No último programa, quebramos o silêncio e falamos sobre violência doméstica. A violência doméstica, especialmente contra as mulheres. Esse é um assunto que precisa estar presente nas nossas igrejas locais. Então, se você ainda não viu o nosso programa,
Depois daqui, vai lá, assista, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Agora sim, vamos lá falar sobre o tema de hoje, né, que é a crise financeira e a pós-pandemia. E eu quero aqui, começando apresentando a diaconisa Silvana, que é contadora há 27 anos, analista de perfil comportamental e financeiro, educadora e coach financeira, coautora do livro A Roda do Dinheiro, é teóloga formada pela terceira turma do CETAP Paulista, casada com o pastor Washington de Oliveira e diaconisa na IAP em Amparo. Seja bem-vinda, Silvana. Eu que agradeço, Liz, agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo colaborar um pouquinho mais para o crescimento, né, da educação financeira em nosso país, em nossa igreja. Prazer é meu. Amém, muito obrigada. Nós temos também aqui nossa querida irmã Jéssica. Ela é cirurgiã dentista e ortodontista. Ela também é formada pelo CETAP da turma de Maringá dos anos 2016 e 2019. Casada com o pastor Flávio Dias e auxilia no Ministério de Jovens e Adolescentes na IAP de Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. Fiquei muito contente pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com a minha experiência. Nós que agradecemos. Nós vamos começar agora com uma leitura bíblica em Provérbios 21:20, que diz assim: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Silvana, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse tema, o que você pode nos trazer hoje sobre essa crise financeira que a gente sabe que a crise ela sempre existiu, né? Às vezes por falta de planejamento, a gente vai conversar isso no decorrer do programa. Mas a gente sabe que nos últimos meses a crise devido à pandemia, ela afetou o mundo, né? Então, assim, o que você, na sua grande experiência, né, como contador, o que você tem a nos dizer sobre esse período? Liz, a gente tem vivido um período assim crítico, né? O nosso cenário econômico é um cenário muito complicado. Em março, quando tudo começou, ninguém sabia ainda como isso ia ficar. Muitas pessoas achavam que essa crise duraria 1 mês, 2 meses, ninguém sabia o quanto tempo ficaria parado, né? O que seria de tudo isso. E aí, logo no início, o que a gente fez? Vamos sondar, né? Vamos olhar, vamos dar uma olhada na situação financeira. Quanto tempo você consegue sobreviver se tudo ficar fechado, se tudo ficar parado? Porque nós tivemos alguns casos, por exemplo, de empresas que fecharam 100% suas portas, tivemos também empresas que reduziram 50%. O que determinou isso foi o fator, a área que estava trabalhando, né? Qual era a função, por exemplo, as atividades com alimentação, eles continuaram, né? E inclusive estão muito bem, né? Porque a alimentação é um setor que não parou. Já o comércio, roupas, essas coisas já parou, né? Eles tiveram que, logo ali, abril, maio, foi muito crítico. Foi muito crítico, porque eles tiveram que fechar mesmo, fechar as portas, né? E o que a gente começou então em reuniões, conforme eles, né, nos chamavam, qual era a pergunta? Quanto tempo você sobrevive com o fluxo de caixa que você tem? Qual é o tempo que você consegue pagar as suas contas, né? Então ali a gente teve assim foi assustador o número de empresas e pessoas que não tinham fluxo de caixa, então que realmente tiveram que parar suas atividades sem ter aí um tempo, por exemplo, 2 meses, 3 meses para eles. Por exemplo, eles abriam de manhã para estar pagando suas contas à tarde, né? Então sem nenhum preparo, sem nenhum um fluxo de caixa.
Então, a gente vê em todo esse cenário aí da pandemia, nós estamos tendo algumas dificuldades, estamos tendo essa dificuldade, né, geral, tá? Na pandemia nós aprendemos muita coisa, principalmente no setor onde tem o empreendedorismo, né? O empreendedor, ele entendeu que ele precisa realmente de um fluxo de caixa. Ele não consegue sobreviver sem isso. Antigamente, antes da pandemia, você falava sobre isso com as pessoas, eles achavam que não, dá para levar do jeito que está. Né? E aí a pandemia veio nos mostrar isso, que não, que nós precisamos ter essa sabedoria, sim, assim conforme, né, a Bíblia, ela nos orienta, né? Deus nos orienta acerca de se você vai empreender, se você vai fazer qualquer coisa que envolva dinheiro, você precisa sentar e você precisa fazer as contas e ver se depois você não vai passar, vamos dizer assim, vergonha com isso. Né? Eu quero até ler aqui o texto de Lucas, no capítulo 14, o versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Né? Então, falta, né, no nosso meio, na parte de empreendedorismo, falta sim aí o planejamento, falta essa questão do acompanhamento mesmo financeiro. Então a pandemia veio nos mostrar isso claramente. Sim, realmente a gente percebe isso, né? Que a crise, ela afetou a todos, né? Infelizmente, muitas pessoas tiveram que fechar os seus negócios, seus sonhos, né? Tem pessoas que falam assim, eu não fechei simplesmente um negócio, eu fechei um sonho. É duro isso, né? É difícil, a gente sente. E a Bíblia, Jéssica, ela nos traz alguma orientação para como enfrentar momentos assim, situações assim? Sim, a Bíblia ela tem muitas orientações, né, para como nós lidarmos com os problemas, né, diante das dificuldades. Inclusive, na Bíblia, ela cita muito mais, né, sobre finanças, sobre essa parte financeira, do que inclusive sobre a fé e a salvação. Então, há diversos versículos, né, que falam dessa parte financeira, de como nós planejarmos, de como nós buscarmos sabedoria de Deus para administrar os bens e aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? A Bíblia fala que Deus, ele é o dono da sabedoria, né? Ele é a própria sabedoria, e se nós pedirmos, ele nos dá a sabedoria. E essa sabedoria, ela brota no coração daquele que teme ao Senhor. E a sabedoria bíblica, ela orienta ao planejamento. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, de pessoas sábias que durante as crises, né, antes mesmo da crise, poupou, né, e para os dias difíceis, né. Um grande exemplo é José, um homem cheio de sabedoria, de temor a Deus, e a Bíblia relata, né, que ele foi vendido como escravo, foi para uma terra distante, onde ele não conhecia ninguém, e o Senhor era com ele, tudo que ele fazia prosperava. Né? Então esse é um exemplo para nós, nós vamos falar um pouquinho mais aqui, depois também podemos citar esse exemplo de José, de como ele teve sabedoria, né, para poupar ali durante o tempo de bonança, né, durante o tempo de fartura, para os dias maus. E é isso que a palavra de Deus nos orienta também. O que eu acho legal de José também, e do momento em que a gente está vivendo, né, onde muitas pessoas perderam os seus empregos, onde muitas pessoas fecharam os seus negócios, né, é que é um tempo, né, de recomeço. Muitos vão ter que recomeçar. Tem uma frase que diz que tudo há um começo e um meio, e o fim é somente para aqueles que não enxergam o recomeço, né? Então, nós precisamos enxergar o que Deus tem para nós, né? Nós precisamos primeiramente pedir essa sabedoria de Deus, e com certeza o Senhor vai nos orientar. O povo também de Israel, né, quando veio
do cativeiro ali, eles aprenderam muito, né, sobre a idolatria e aprenderam a colocar agora o Senhor em primeiro lugar. E eles tiveram que reconstruir toda a cidade, os muros, né, novamente, ou seja, eles tiveram que recomeçar. E o Senhor estava com eles, abençoando, direcionando, conduzindo todas as coisas. A gente sabe, né, uma vez eu ouvi um pregador dizer que Deus ele manda sinais, né? Quando nós entregamos algo nas mãos dele, ele nos manda sinais e que nós precisamos estar atentos a esses sinais. É igual a história do rapaz que está se afogando e ele pede ajuda para Deus, né? Deus manda um barco, Deus manda um avião e aí ele fala, não quero porque Deus vai me ajudar, não quero porque Deus vai me ajudar. E aí de repente ele olha para o céu e fala assim, poxa Senhor, o Senhor não me mandou ajuda. Ele falou, eu te mandei 2 ajudas, né? E você não aceitou, né? Não entendeu. Então, assim, realmente quando a gente coloca nas mãos de Deus, Ele vai nos direcionando e nós precisamos estar atentos a isso, né? A oportunidades. Essa aqui é uma das oportunidades, né? De aprender, de se planejar, de falar sobre, né, montar uma planilha, ver os gastos. A gente vai falar ainda muito sobre isso. Você que está em casa, eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como cada uma de nós. Agora, eu gostaria de falar com você, Silvana, um pouquinho mais sobre a sua experiência. Assim, a gente entende que a crise, ela acontece, ela está acontecendo, a gente sente isso, a gente vê em jornais, a gente também sente no nosso cotidiano, nos nossos, né, investimentos. Mas assim, você como contadora, você tem os seus clientes, né, de empresas de grande porte, pequeno porte, empreendedores, você tem os seus alunos. Então assim, o seu conhecimento sobre o que nós estamos passando neste momento é muito maior do que o meu, por exemplo, né? Então assim, qual é a experiência que você traz? O que você tem assim recebido dos seus clientes? Qual é a sua visão, a sua perspectiva assim, que você tem visto no seu dia a dia, no seu cotidiano, com os seus clientes, naquilo que você atua? Eu tenho visto muita incerteza mesmo, tá? Eu tenho visto tanto de clientes como de alunos, devo, não devo, né? Partir para um novo empreendimento, tenho um determinado dinheiro, o que fazer com ele, aonde devo aplicar, porque a poupança, né, com a Selic agora tão baixa, não compensa, que tipo de investimento. Então tem pessoas que têm posse de dinheiro e tem pessoas que não. Então a gente tem aí, né, dois extremos. Então as pessoas que ainda dependem, né, de uma ajuda do governo, eles não têm muito o que fazer a não ser ir se organizando, né? Se organizando, se puderem cortar aí os gastos. Então, a gente tem visto isso assim no rostinho deles mesmo, sabe? Ora eles têm uma dúvida muito grande, tem hora que eles dão uma animada, não, porque, né, vai melhorar. E a gente tem visto que de julho, né, julho, agosto, deu realmente uma melhorada, né? A gente já começou a tomar um fôlego na economia, né? Tanto é que o nível aí de percentual de emprego, ele já melhorou aí 13%, 13,3%. E se a gente for comparar o mesmo ano, o mesmo mês de agosto com 2012, né, a gente já teve aí uma alta falando-se de emprego. Né? Então, hoje eu já não vejo mais essa grande dificuldade, porque eles conseguem agora eles estão enxergando uma luz no fundo do túnel, né? Mas assim, foi muito triste, foi muito ruim mesmo, assim, você ter que aconselhar, você ter que sentar junto e fazer conta junto, porque você mexe com famílias, né? Você mexe com famílias, não são só negócios, né? Então, assim, para a gente, para todo profissional da área de contabilidade ou finanças, abril e maio foi muito triste de ver o cenário. Agora a gente começa a respirar um pouquinho.
Inclusive, a gente vê que o índice também de divórcios, por exemplo, eles aumentaram. Sim. E a gente sabe que um percentual é referente a isso, né? A crise financeira acaba trazendo muitos conflitos familiares para dentro de casa, né? E de fato isso é muito difícil, é muito triste, mas a gente sabe que há uma solução, há um caminho, Sim. né? E Deus ele apresenta esse caminho para nós, né? E através de pessoas também, por exemplo, como você, como a Jéssica, que tem experiências, que estudaram, enfim. Jéssica, você também, né? Falando sobre o empreendedorismo, a gente sabe que recentemente você se casou e você mudou de cidade. Uma mudança assim bem radical. E você iniciou ali na nova cidade o seu consultório, né? Seus atendimentos. Como tem sido essa experiência para você? Porque bem no início, você ainda está no início e ainda pega uma pandemia aí, um fechamento radical de todas as coisas, uma diminuição talvez de procura, enfim. Olha, para mim eu acho que na questão financeira, né, não mudou tanto em relação à pandemia, né, devido à pandemia, porque eu já estou num período de recomeço, né, então a gente sabe que o começo, ele é muito difícil, né, ele é desafiador. Então eu me sinto assim, nesse processo de estar recomeçando, estar reconstruindo a minha carreira, a minha profissão, numa cidade diferente, né? Como você disse, né, eu sou formada há 9 anos, eu montei o meu consultório lá em Maringá, com a graça de Deus, Deus proporcionou cada detalhe lá, foi Deus que conduziu. E o engraçado é que quando eu falei, né, para as pessoas que eu me casaria com um pastor, e eu estaria deixando tudo lá e me mudando, muitas pessoas ficavam assim, né, nossa, como você vai abandonar tudo aqui e vai para uma outra cidade, é a sua carreira, é a sua profissão, né? Mas eu entendo que, assim, tudo é do Senhor, né? Tudo é o Senhor que nos presenteia, nos dá, coloca em nossas mãos. E assim foi lá também. Eu tenho certeza que foi Deus que preparou todas as coisas. E aonde nós estivermos, Deus ele vai providenciar, ele vai prover, ele vai abrir novas portas, né? Então foi nessa esperança e crendo nisso, crendo nessa palavra que eu vim, né? Que eu vim e aqui eu dou graças a Deus que como a gente sempre coloca, né, o Senhor em primeiro lugar nas nossas decisões, isso é importante, a gente buscar o conselho do Senhor. O sonho de todo dentista é montar o seu consultório, né? Então eu já pensava assim, será que eu vou chegar, eu vou montar o consultório lá? Mas a gente teve um pouco de paciência, né, um pouco de cautela, e o Senhor nos orientou que não era o momento ainda, né? Não era o momento de eu iniciar um negócio aqui, era tempo de eu conhecer a cidade, sentir o local. Então eu aluguei uma sala, né, e hoje eu trabalho, alugo sala por dia, né, tenho lá o meu local de atendimento, mas não montei. E eu vejo nisso o cuidado de Deus, né? Porque talvez hoje, durante a pandemia, iniciando um negócio, né? 1 ano é muito pouco para a gente se estruturar, estabilizar. E talvez eu estaria com outras preocupações, né? De como que faria com o salário da secretária, com as contas ali, os compromissos, né? De uma pequena empresa. E eu vejo que Deus ele cuidou e providenciou de cada detalhe, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que a gente, quando Deus ele é o nosso criador, ele nos conhece, né? E quando a gente, e é mais que necessário que a gente tudo que a gente for fazer, pedir primeiramente a orientação do Senhor. Então eu acho que nesse momento, né, de crise, esse momento financeiro aí que a gente está passando, a gente pedir essa orientação do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. Então, nesse sentido, não mudou muito a pandemia para mim. Que bom, né? Como que
É uma alegria para nós a gente ver esse cuidado de Deus conosco, né? É importantíssimo a gente falar isso, que a palavra de Deus ela tem muitas coisas a nos ensinar referente a nossas finanças, aos cuidados, e Ele mostra que Ele cuida, né? A gente precisa realmente viver essa promessa de Deus, né? Acreditar e seguir o que Ele tem a nos ensinar através da palavra, né? Nós estamos finalizando o nosso primeiro bloco e estamos aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito, eu espero que você em casa também esteja aprendendo bastante. E nós teremos agora um intervalinho com uma música, com um louvor. E logo, logo a gente volta com o segundo bloco que está imperdível. Não saia daí, nós esperamos você. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo.
voltamos com o segundo bloco do nosso programa. E para você que acabou de chegar, nós estamos falando da crise financeira e a pós-pandemia. E nós temos aqui as nossas convidadas, a Silvana e a Jéssica, que estão nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre essa crise financeira que, infelizmente, tem impactado a todos nós, né? E nós vamos falar agora, nós já falamos um pouquinho aqui, através da Jéssica, sobre um exemplo muito eficaz, vamos dizer assim, né? De José. Que José, ele interpreta o sonho ali do faraó e nesse sonho Deus ele mostra ali 7 anos de bonança, né, 7 anos de fartura e mostra 7 anos de escassez, de crise, né, vamos dizer assim. E ele tem esse período para se preparar. Ele mesmo diz, né, olha, você tem 7 anos para se preparar para os próximos 7 anos que serão 7 anos difíceis, né? Só que nós não tivemos 7 anos para nos prepararmos, né? Nós aí fomos, todas as pessoas foram pegas de surpresa por esse vírus que infelizmente mata e por causa disso as empresas tiveram que fechar, sonhos tiveram que fechar, como nós já falamos aqui. E aí a gente foi tomado por essa crise, assim. E aí eu queria fazer essa pergunta diretamente para a Silvana, você como contadora, como, né, coach, enfim, você pode nos orientar, existe a possibilidade de fazermos uma reserva em tempos de crise? Sim, existe, Liz. Para aqueles que ainda continuam com o seu salário, né, não houve redução, não perderam seus empregos, né, ainda esses que ainda mantêm o salário, sim, não só, né, tem a possibilidade, como devem manter, né, começar a construir essa reserva de emergência, essa reserva financeira. Então, o que a gente precisa fazer? Dar uma olhada na nossa vida financeira e ver se o nosso padrão de vida, ele é realmente aquele padrão de vida que eu posso viver, né? Ele está dentro do meu orçamento? Ou de repente eu tenho que fazer uma extensão ali do meu salário com cartão de crédito, com limite de banco, isso é endividamento, né? Então eu preciso primeiro analisar o meu padrão de vida, né? A gente fala muito com os alunos para que eles usem, né, no padrão de vida 50% do que eles ganham. Né? Então, os outros 50% a gente divide lá para investimento, para lazer, para doação. Então, existe todo um plano a ser feito para que possa ser montada essa reserva. Né? Então, o primeiro passo para aqueles que nunca ouviu falar ou já tentaram fazer e não conseguiram fazer, é isso, começa a ver o que pode ser cortado. Tá? Então, eu olhei para o meu orçamento, eu preciso ter um orçamento. Tá? O primeiro passo é ter um orçamento, conhecer a sua real situação financeira. Bom, então eu já tenho meu orçamento. O que eu consigo tirar desse orçamento? Chama a família, chama os filhos, não precisa ter medo. Né? Existe um tabu muito grande nas famílias quando vai falar sobre dinheiro. Né? As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro. Senta com a família e começa a ver o que pode ser realmente cortado, tá? Então tá bom, eu já olhei o que pode ser cortado, tá? Cortei algumas coisas, agora eu posso olhar o que pode ser reduzido, tá? Tem coisas que eu não posso cortar, que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Mas eu posso reduzir, né? Por exemplo, assinatura de TV, embora muitas pessoas entendam que é supérfluo, mas tem pessoas que moram em determinados lugares que realmente não conseguem pegar, então tem que fazer uma assinatura. Então, o celular, né, eu consigo ir reduzindo, tá? Eu reduzi, já cortei, já reduzi, e mesmo assim ainda está muito apertado. Então, o que a gente indica sempre? Renda extra. Tá? O fato é que assim, quando a gente fala, nós fomos pegos de surpresa, se a gente fosse, principalmente nós que já estudamos a lição, né? Se a gente prestasse bem atenção lá na lição e também na palavra de Deus, a gente vai ver que realmente nós não fomos pegos de surpresa. Porque
o Senhor ele já nos orienta, né, para que a gente não gaste tudo o que a gente ganha. Então, nós já deveríamos ter montado essa reserva de emergência que hoje é tão necessária, né, hoje é tão falada. Porque por algum motivo ou gastou mais do que ganha, né? Então, na realidade, nós não fomos pegos de surpresa, não. Tá? A gente tem essa orientação tanto na Bíblia. O problema que a gente vê, que a gente até já comentou aqui, é a falta realmente da educação financeira. Né? E eu glorifico a Deus porque agora estão dizendo que vai ter educação financeira nas escolas, né? Teria agora já em 2020, mas por causa da pandemia, nem aula está tendo, né? Mas eu acredito sim que para 2021 nós vamos ter educação financeira nas escolas. E quando a gente fala nós somos pegos de surpresa, porque a gente aprendeu aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Né? E eles, não foi por maldade, eles ensinaram para a gente aquilo que eles sabiam. Né? Então, jamais, pelo menos quando eu era pequena, eu ouvia meu pai, minha mãe dizer sobre reserva de emergência, reserva financeira, na escola, na faculdade, você não ouvia dizer isso. Né? As faculdades, infelizmente, não ensinam isso. Então, nós precisamos ter isso em mente, sabe? Não gastar tudo o que a gente ganha. E se mesmo assim não é o suficiente, então tem alguma coisa errada. Ou nós estamos trabalhando no lugar errado, ou nós precisamos nos aperfeiçoar mais e fazer, né, um salário maior, ou o nosso padrão de vida está muito errado. É a questão, por exemplo, da renda extra, né? Eu acho que é uma coisa assim que se adequa perfeitamente para essa ocasião que nós estamos vivendo. Numa família grande, por exemplo, a gente às vezes tem ali só um provedor e às vezes o que ele tem, né, não está dando para a família no momento, né? Que até você na sua fala eu comecei a lembrar, né, que nessa pandemia as pessoas ficam em casa, elas comem mais, né? Elas gastam. O consumo é maior, né? O consumo de energia, é maior. Tudo. Exato. E é super interessante isso, né? Que a gente tem esse controle, né? Às vezes nas pequenas coisas. E Jéssica, e você, assim, qual é a sua opinião e a sua visão referente a essa reserva que, infelizmente, como a Silvana mesma disse, né, não era para ser uma surpresa, porque a gente tem essa orientação na Bíblia, né? Então, assim, qual que é a sua visão referente a isso? Eu achei muito interessante, né, o que ela disse, né? Nós não somos ensinados na escola, né? Desde pequenas a ter essa orientação mesmo, né? Nós não temos isso no ensino médio, no ensino fundamental, e isso vem dos nossos pais, né? E assim, a Bíblia ela nos orienta muito, né? Mas por exemplo, você sai de uma cidade pequena, né? Vai para uma faculdade, na faculdade a gente quer o quê? Você vai focar no teu curso, né? No teu profissional ali, vai cada vez mais se especializar. E na parte técnica, a gente até fala assim que dentista, ele é técnico, ele busca muito isso, se especializar muito, mas a questão do empreendedorismo falta um pouco, né? Então eu vi assim, durante a pandemia, essa necessidade, né? Eu já estava vendo isso por estar recomeçando mesmo numa cidade diferente, nova, né? E ter estratégias, como que eu vou fazer para alcançar um paciente, como é que o paciente vai me descobrir aqui, né? Então, hoje em dia as mídias sociais, né, tá se usando muito, trabalhando muito. Então, eu comecei a fazer alguns cursos, né, pela internet. Agora, durante a pandemia, liberaram vários cursos, né, gratuitos. Então, eu li também alguns livros sobre essa parte financeira e eu descobri assim, eu nunca, né, fiquei endividada assim, com dívidas em cima de dívidas, graças a Deus eu e meu esposo casamos com tudo em dia, não ficamos com a dívida do casamento pagando por anos depois, mas desde a faculdade eu tenho o costume de colocar tudo no papelzinho ali, anotar, né, ter esse controle financeiro. Mas eu descobri, né, que essa reserva
né, do qual a Silvana falou, e talvez por eu ser nova, né, essa crise financeira aí, eu nunca tinha passado, né, a primeira vez que eu estou passando por uma crise, casada e não mais morando com os meus pais. Então a gente reflete muito, né? Durante essa crise aí eu pude refletir bastante e descobri aí que a gente geralmente, a maioria das pessoas talvez vivam assim, vivem de salário em salário, né? Vivem assim, você pega o seu salário e paga a dívida aqui, você pega seu salário e paga a dívida ali. Às vezes até tem né, um plano de saúde, quero viajar, ou tá juntando dinheiro para alguma coisa, mas essa reserva mesmo, né, de você ter lá na sua conta referente, por exemplo, a 5 meses do que você teria de gastos, né, dos seus gastos ali diários, né, do dia a dia. Então isso a gente não tem essa orientação e não costuma fazer isso. E hoje, nesse período, a gente viu essa necessidade, né, essa necessidade de fazer isso. E o interessante é que a Bíblia, ela já nos orienta isso, né? Em Provérbios diz lá que a formiga, né? Ela se une ali junto com as outras e no verão ela já poupa ali o seu alimento para o inverno, né? A gente deu o exemplo de José também. José, ele com grande sabedoria ali de Deus, né? Ele poupou para os dias maus. Então a Bíblia ela é cheia de exemplos e ela nos orienta a fazermos dessa forma, né? Exatamente. Eu e o meu esposo, nós temos o costume de dizer que nós não fazemos dívidas, nós fazemos compromissos, né? Porque o compromisso, você tem que honrar o compromisso. Sim. E eu vejo que, por exemplo, para empreendedores, a gente só pode, eu também sou empreendedora, né? E eu vejo que eu só posso fazer um compromisso na certeza de que eu posso honrar esse compromisso sem mexer na reserva. No caso do empreendedorismo, aí vamos lá no fluxo de caixa, né? Lembrando que todo empreendedor, ele deve, o seu empreendimento tem que pagar, precisa te pagar, entendeu? Você precisa receber o salário da sua empresa, você precisa receber o salário do seu empreendimento. Né? Então, um dos erros muito grandes é que, por exemplo, se você faturou R$10.000 no seu empreendimento esse mês, tá bom, eu faturei R$10.000, então eu posso usar esses 10 mil. Não, desde que você, por exemplo, tem um salário ali de R$2.000, você vai ver qual é o seu custo pessoa física, né, e vai aplicar também com a necessidade do seu salário. Bom, com R$2.000 eu consigo sobreviver, eu, minha família, tá, um exemplo, né? Faturei 10 mil, então a empresa faturou 10 mil, não foi você. O seu salário é 2 mil. Tá? Então isso você vai construindo o seu fluxo de caixa, porque o mês que vem talvez você não fature nada. Porque se for um prestador de serviço, nessa época, por exemplo, de pandemia, nós tivemos vários casos assim. Pessoas que gastavam tudo, o que entrava, tá bom, então aí o mês seguinte ficava sem nada. E a gente passou por esse medo, né? Eu mesmo me perguntei, e se o salário de amanhã não vir, né? Tenho até lá em Maringá essa renda que é de lá, mas também a gente ficou aí na área da saúde uns 20, 30 dias aí fechados, com uns 20 dias, né? Os consultórios fechados sem poder atender. Fechado. Então aí essa renda já fica ameaçada, né? Você fica na incerteza, né? Isso, a gente fica na incerteza. E aí que a gente se pergunta, né? E aí, né? E a reserva, né? A gente não pode contar, né? Não pode contar com um dinheiro que ainda não está conosco. Sim. A gente conta com isso. Não, deu certo esse mês, o outro mês vai dar certo também. E a gente não sabe. E a gente tem visto a lista dizendo, né, deu certo esse mês, né? A gente tem visto os empreendedores dizer, deu certo hoje. Né? A gente encontra pessoas que não estão trabalhando a longo prazo, não, né? A curto prazo aí de 30 dias, né? Olhando o seu cenário aí de 30 dias, não, é diário. Né? Hoje deu certo, amanhã, né? Se Deus quiser vai dar certo também. É claro que Deus quer que dê certo. Né? Mas onde que fica a nossa organização? Aonde que fica, né, o nosso empreendedorismo? É isso mesmo. E a gente agora falando um pouco de igreja,
A gente sabe que a igreja ela é feita por pessoas, né? Nós somos igreja, então a gente sabe que automaticamente quando as pessoas são afetadas financeiramente, a igreja, né, ela automaticamente também é afetada financeiramente. A gente sabe disso, a gente entende isso. Nós temos muitos empresários de grandes empresas, pequenas empresas, empreendedores, temos funcionários, enfim. Então, se o funcionário ele sofre com a crise, a igreja também, porque as ofertas elas diminuem, reflete na igreja, né? O dízimo também, alguns param de dizimar porque não tem mais o salário, mas outros simplesmente falta talvez a confiança, e aí a gente vai entrar um pouquinho sobre isso, e eu quero aqui conversar com você, conversar com a Jéssica, o que a gente pode, na importância de vocês, o que a gente pode, na fala de vocês, né, o quão é importante sermos fiéis a Deus, como é importante a gente nos mantermos fiéis a Deus nessa situação, nesse tempo. Liz, primeiramente a gente tem que entender que honrar a Deus, né, com o nosso dízimo, quando a gente fala de dízimo ou oferta, né, é algo assim que tem pessoas que não gostam nem de falar, né, não gostam de falar porque pode criar um problema, porque tem pessoas que não gostam que fala, só que veja bem, se a gente também não transmitir aquilo que é correto na palavra do Senhor, é como se a gente estivesse sendo omisso. E trazendo aí para esses dias, veja bem, é muito simples a conta. Se você tem uma renda, você tem uma fonte de renda, você vai colocar ali os 10% em cima, né, da sua fonte de renda, daquele valor. E eu sempre gosto muito de dizer isso, que o dízimo, ele não é os 10% não é o problema. Né? O dízimo nunca foi problema, mas o que entra aí em questão é o que você faz com os 90% que o Senhor ele nos dá. Então, a palavra-chave não seria os 10%, mas sim os 90%. Né? Então, quando a gente vai pensar que tudo é do Senhor, né? que o 100% é do Senhor, então a gente tem que pensar assim, não somos nós que estamos devolvendo aí, ou dando, né, como tem pessoas que dizem, os 10%. É o Senhor que está nos dando 90%. Né? Então, a conta ela é simples. Você está tendo renda? Então, você dizima. Se você não está tendo renda, aí você não precisa dizimar. E o Senhor conhece e sabe todas as coisas. Né? Então, não tem muito segredo, né, nessa questão. É mais você ser fiel a Deus, você honrar a Deus mesmo. O dízimo, ele e as ofertas, eles são isso, né? É a expressão da nossa gratidão a Deus, né? De reconhecer que tudo vem das mãos dele, né? Toda a nossa fonte de renda, o nosso emprego, a oportunidade, foi Deus quem colocou, foi Deus quem nos deu, né? Então, ele é essa expressão. E a palavra de Deus, ela nos adverte aí, né? Lá em Ageu, né? As pessoas, elas estavam mais preocupadas com as suas próprias vidas, né, do que com o templo do Senhor, com a casa do Senhor. E ainda o Senhor diz assim, vocês têm plantado muito, mas colhido pouco, porque eles não estavam se importando, né, com a casa de Deus. E ainda lá em Malaquias 3 vai dizer, como que podemos roubar a Deus, né? Nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus, né, a palavra de Deus nos adverte a isso também, né, para que nós tenhamos cuidado. E eu acho interessante, Liz, que Jesus, ele fala assim para nós, não se preocupem, né, quanto ao que comer, quanto ao que beber e também ao que vestir, né, porque a palavra de Deus, ela é fiel e Deus, ele supre as necessidades, as nossas necessidades. E aí fala, busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O básico, né? Sim, então Deus ele nos promete, né? Deus ele promete nos sustentar, né? Ele quer que nós nos preocupemos primeiro com o reino de Deus. E com certeza, né? Por mais que pareça difícil às vezes a situação,
Deus ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. A gente eu e meu esposo, né, na igreja também, a gente tem visto muitas pessoas agradecendo a Deus porque algumas porque arrumaram emprego durante a pandemia que não tinha, outras porque aumentaram a sua procura ali, pessoas que são autônomas, né, que têm o trabalho ali, o seu serviço, aumentaram a procura, outros, sabe, diversos testemunhos de como Deus tem sustentado, como Deus tem protegido, como Deus tem abençoado. Então isso é promessa de Deus, né? Não que Deus vai realizar todos os nossos desejos, muitas vezes materialista, consumista, né? Mas Deus ele promete isso e ele faz muito mais, né? Às vezes nós temos muito mais do que o necessário, do que o básico. Deus ele supre o que precisamos, né? Eu falo assim, ele supre as nossas necessidades naquilo que nós precisamos e não naquilo que queremos. E até pegando um pouquinho, falando sobre essa parte de oferta, de solidariedade, nós percebemos agora na pandemia, assim, 8 e 80, né? Nós temos pessoas que já eram engajadas, mas se engajaram ainda mais, montaram projetos para fazer distribuição de cesta básica, enfim, ajudar em todos os aspectos as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Já vinham passando, famílias carentes, né? Mas com a crise teve o agravamento dessa situação. E nós vemos assim muitas pessoas ajudando, igrejas. Eu vi em Ribeirão Preto tem uma horta, né? Sim. Vocês criaram uma horta para a comunidade. Graças a Deus. Isso é muito lindo, é muito legal. Mas a gente também tem o oposto, que é o egoísmo. Logo quando começou essa pandemia, nós tivemos vários vídeos circulando por aí, até mesmo na minha cidade, houve isso, de pessoas indo aos supermercados e lotando os carrinhos de álcool em gel e de comidas, assim, estocando comidas. E nós vimos pessoas que estavam precisando de álcool em gel, precisando de material e chegava lá e não tinha mais, simplesmente porque essas pessoas levaram até os próprios supermercados, né, eles entraram com uma ação de vender 2 produtos por pessoa, e porque viu o tamanho do egoísmo no coração das pessoas, né, nesse sentido. E a Bíblia ela nos alerta, né, sobre isso, que Deus ele dá dia após dia. Enquanto nós dormimos ali, confiamos nele, quando somos fiéis a ele, ele nos dá. E não há necessidade de a gente entrar nesse desespero e não ajudar o nosso próximo, porque às vezes a gente sempre acha que a gente está na pior situação, porque a gente sempre se compara com o que está melhor, sim. está acima, né? A gente trás, nunca se compara com aquele que está pior do que a gente. Então a gente precisa ter essa empatia, ser solidário, ser ofertante. As ofertas elas ajudam a igreja, né, a ser um local assim de acolhimento a essas pessoas. E graças a Deus a gente, pelo menos lá, né, na igreja onde a gente congrega, a gente tem visto isso, né, que as pessoas estão talvez mais abertas, até condoídas, né, pela necessidade do próximo, né. Então muitas pessoas contribuindo, colaborando para as ações sociais, né? Nós estamos também distribuindo pão, café da manhã para os moradores de rua, distribuindo também marmitas, assim como a gente tem visto, né, outras igrejas fazendo esse trabalho, esse projeto. Eu acho que isso é muito lindo, né? A gente se preocupar com o próximo também, né? E você disse aí, né, Deus supre as nossas necessidades. Eu lembrei de um salmo que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus é fiel, né? Ele supre realmente as nossas necessidades. A gente tem tratado muito desse assunto, né? Porque quando o Senhor ele nos permite, né, transbordar, e eu converso muito isso com os alunos, eu falo para eles que quando a bênção de Deus ela chega e a gente transborda, não é para a gente ficar criando celeiros e mais celeiros e mais celeiros, né? E só guardando para a gente. Mas que a gente também precisa usar o nosso dinheiro para poder abençoar a vida das pessoas. Amém. Eu vou passar a palavra
pode continuar com a palavra, Silvana, e pode também já fazer a indicação, né, do livro o qual você é coautora. Ah, sim. Tá, então, nós temos aqui, né, o livro A Roda do Dinheiro. Esse livro nós temos a nossa coordenadora editorial, Aline Sopper. E esse livro, ele fala assim, ele foi escrito por 23 coautores, né? E ele vai tratar de toda a cadeia mesmo financeira, tá? Ele vai falar ali sobre, desde a pessoa que está endividada, ele vai falar da pessoa que precisa montar uma reserva de emergência, ele vai falar da pessoa que precisa, né, que nós precisamos ter a nossa renda passiva, ele vai explicar o que é renda passiva, vai falar sobre investimento, vai falar de como montar o fluxo de caixa. Então ele vai falar com aquela pessoa, desde o endividado até a pessoa que quer fazer aí as suas, né, os seus investimentos em ações. Né? Como que você sai da dívida, o que você precisa fazer para ter seu fluxo de caixa. E tem também um capítulo onde vai dizer sobre finanças à luz da Bíblia. Então, Legal. É um livro que está bem completo. Jéssica, você também tem a sua indicação de livro e também logo após pode orar conosco, né? Fazer uma oração com tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. O livro que eu trouxe, né, de indicação foi esse, A Mulher Nota 10. E aqui eu acho interessante que ele vai dizer num capítulo, né, sobre a mulher e essa questão financeira, né? Então ele fala da mulher virtuosa. Este é um programa para mulheres, né? E nós, o que tenho para dizer é assim, que nós sejamos, né, mulheres virtuosas. A mulher virtuosa, ela não fica rica porque herdou uma herança, né, mas porque ela trabalha. Ela vai atrás, ela acorda cedo, ela ajuda o seu esposo, o seu marido. Então, essa mulher virtuosa é uma mulher empreendedora, né? Que vai atrás, que luta. Então, essa é a minha indicação de livro. E eu também quero dizer, né, deixar para vocês, não se desespere, né, durante esses momentos, não, às vezes o desemprego bateu a tua porta, né, mas não se desespera, confia no Senhor, porque Ele supre as nossas necessidades. O Senhor, Ele age em nosso favor e eu também quero deixar aqui duas coisas, né, que eu li, inclusive, no seu artigo, né, que foi postado lá na FESOFAP. Duas coisas, né, duas certezas. Deus está conosco e a outra certeza é que precisamos fazer a nossa parte. Né? Com tudo que nós já conversamos aqui, a nossa parte é o quê? Sermos fiéis ao Senhor, colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, né? Confiar no Senhor e fazer a nossa parte, né? Ir atrás. Amém? Você ora para nós? Vamos orar então. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este programa, por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui falando da Tua Palavra, Senhor, daquilo que o Senhor nos orienta cada cristão, Senhor, a pouparmos, a planejarmos, a controlar, Senhor, as nossas finanças. A Tua Palavra é repleta, Jesus, de textos, ó Deus, que nos orienta a isso. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha abençoar a cada um, que venha pedir essa sabedoria de Deus para estar conduzindo a sua vida, tanto espiritual quanto financeira, principalmente neste momento de crise, que as pessoas venham colocar o Senhor em primeiro lugar, que as pessoas venham buscar de Deus em primeiro lugar, e nós temos certeza que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que vai dar esse guia, essa orientação. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos por este momento especial, que este programa seja enriquecedor, abençoador na vida de todos aqueles que estarão ouvindo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Silvana, Jéssica, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Teologando com Elas. Realmente foram momentos muito abençoados e ricos em conteúdos. Muito obrigada. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem está em casa também aprendeu. Muito obrigada também pela sua participação, pela sua presença. É sempre um prazer para nós ficamos muito felizes com a sua presença conosco, curtindo os nossos vídeos, comentando. Obrigada por cada comentário, por cada curtida.
continue compartilhando os nossos conteúdos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses conteúdos que falam da palavra de Deus e também que falam de coisas que são necessárias na vida de cada um de nós, de cada ser humano. E eu tenho uma novidade para você, né? Na verdade não é uma novidade, na verdade é só lembrando que na próxima semana nós temos uma live especial do Ministério de Ensino lá no Instagram, @EnsinoPaulista. Vai lá, curte a página no Instagram e acompanhe os conteúdos de lá também. Na próxima semana nós teremos mais um programa muito legal, muito especial. Não percam. Até lá!